Bem no coração dos primeiros livros da Bíblia, a gente encontra o livro de Levítico. E ele é denso. É um livro que detalha como um Deus santo pode se relacionar com um povo que precisa ser santo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em alguns capítulos-chave que definem rituais sagrados e leis bem íntimas de Israel. E tudo começa com um evento que deixou uma marca de fogo, literalmente. Imagina a cena: fogo saindo da presença de Deus e consumindo 2 homens, na hora. Esses eram Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. O erro deles: oferecer um fogo que Deus não tinha ordenado. E essa história trágica não está aqui por acaso, sabe? Ela é o ponto de partida, o pano de fundo sombrio para tudo que Deus vai instruir a seguir. Fica claro que a santidade de Deus não é uma ideia abstrata, é algo real e perigoso. E olha só como o texto faz questão de amarrar as coisas. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão. Não é coincidência. As leis que vêm agora não são regras aleatórias. Pelo contrário, são uma resposta de Deus. É como se ele estivesse criando um caminho seguro, um protocolo para que o ser humano pecador pudesse chegar perto dele, que é santo, sem ser destruído. É uma questão de vida ou morte, simples assim. Então vamos entrar no primeiro grande bloco de instruções. Estamos falando do Yom Kippur, o famoso Dia da Expiação. Pensa no dia mais importante, mais sagrado de todo o calendário de Israel. É o dia em que a nação inteira parava para buscar a purificação dos seus pecados. E a primeira ordem já vem com um aviso bem sério. Diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo para que não morra. O recado é direto. A presença de Deus que ficava ali sobre a Arca da Aliança era simplesmente letal para quem se aproximasse de qualquer jeito. Nem mesmo o sumo sacerdote tinha passe livre. Ele só podia entrar uma vez por ano, e só seguindo um ritual absurdamente detalhado. E que ritual era esse? Bom, ele era complexo, cheio de simbolismo. Primeiro, Arão precisava tirar suas roupas suntuosas de sumo sacerdote e vestir um linho branco, bem simples, um gesto de humildade. Depois, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo, reconhecendo que ele também era pecador. Só depois disso tudo é que ele podia começar a agir em nome do povo, com o famoso ritual dos 2 bodes. 2 bodes e cada um com um destino bem diferente. Eles tiravam a sorte. Um bode era para o Senhor. Esse era sacrificado e o seu sangue era levado lá para dentro do lugar santíssimo para fazer o que a gente chama de propiciação, que é basicamente cobrir os pecados. Já o outro bode, chamado de bode para Azazel ou bode emissário, tinha um fim bem distinto, que representava a remoção total da culpa. Mas antes de entrar com sangue, Arão precisava levar outra coisa, um incensário. Isso aqui não é um detalhe qualquer, não. Ele pegava brasas do altar sagrado, colocava um incenso especial e entrava. A ideia era criar uma nuvem de fumaça densa e perfumada lá dentro do Santo dos Santos, e o motivo para isso era crucial. A fumaça do incenso era, na prática, um véu de proteção. Ela impedia a visão direta da glória de Deus, que nenhum ser humano conseguiria suportar. Era como se Deus estivesse protegendo o sacerdote dele mesmo, para que ele pudesse fazer o trabalho de expiação sem ser fulminado. E aí chegamos no clímax do ritual. Com a fumaça protegendo o ambiente, Arão aspergiu o sangue. Primeiro, o sangue de um novilho, que era para cobrir os pecados dele mesmo e da sua família. Depois, ele usava o sangue do bode que tinha sido sacrificado para o Senhor para fazer expiação por toda a nação de Israel. O sangue, que simboliza a vida, era aplicado bem ali, no trono de Deus na terra, que era a tampa da arca. Isso purificava o santuário de toda a contaminação do povo. Ok, o santuário está purificado. Agora, a atenção se volta para aquele segundo bode, o que ficou vivo. Arão ia até ele, colocava as 2 mãos sobre a cabeça do animal e confessava ali, em voz alta, todos os pecados, todas as rebeliões do povo de Israel. Era um ato de transferência simbólica. A culpa da nação inteira era, de certa forma, colocada sobre aquele bode. E o final desse ritual é de um simbolismo incrível. Um homem era escolhido para pegar esse bode e levá-lo para bem longe, para o deserto, um lugar sem ninguém. E lá ele o soltava. A imagem é poderosa. O bode carregando todos os pecados da comunidade para longe, removendo a culpa de forma física do meio do povo. A propiciação foi feita e agora a culpa era levada embora. Certo, agora vamos para o próximo bloco de leis.
Se o dia da expiação era o grande evento anual, o capítulo 17 vai estabelecer as regras do jogo para as ofertas do dia a dia. A regra aqui é bem clara: centralização. Chega de sacrifícios em qualquer lugar, em campos abertos ou em altares particulares, que era uma prática super comum entre os povos vizinhos. A partir de agora, toda e qualquer oferta tinha que ser levada para um único lugar, a entrada da tenda do encontro. E quem desobedecesse, a punição era severa. A pessoa seria considerada culpada de sangue, uma ofensa gravíssima. E por que essa rigidez toda? A resposta está numa das frases mais importantes de todo o livro de Levítico: pois a vida da carne está no sangue. Entende? O sangue não é só um líquido vermelho. Ele representa a própria vida, um princípio que vem de Deus. E por isso, o jeito de lidar com ele, seja no sacrifício ou na alimentação, era super controlado. E aqui a gente entende a lógica. Deus estabeleceu que o sangue, e somente o sangue derramado no altar, era o que faria a propiciação. A vida de um animal inocente, representada pelo seu sangue, era oferecida no lugar da vida da pessoa que pecou. É o princípio da substituição. A ideia de que um paga pelo outro já estava sendo estabelecida aqui, de forma muito clara. E agora, as leis sobre santidade saem do espaço sagrado do tabernáculo e entram na área mais íntima da vida de Israel, a família. Porque a santidade para Deus não era só um ritual, tinha que fazer parte de tudo. E o ponto de partida é um chamado à separação. Não façam como eles fazem no Egito, onde vocês moravam, nem como fazem na terra de Canaã, para onde estão indo. Basicamente, vocês não são como eles. O povo de Deus precisava ser diferente, ter um padrão de comportamento completamente distinto, definido pelo seu Deus e não pela cultura ao redor. Aí o texto entra numa lista bem específica de relacionamentos proibidos. A lei estabelece um limite sagrado em volta da família. São regras contra o incesto e outras práticas que, na verdade, eram comuns nas nações vizinhas. A ideia era proteger a integridade e a ordem da estrutura familiar que Deus tinha desenhado. Presta atenção numa frase que se repete o tempo todo nesses capítulos: eu sou o Senhor. Isso não é só para enfeitar o texto, não. É a assinatura de Deus. É o fundamento de toda a autoridade. Essas leis não existem por uma questão social ou de conveniência. Elas existem porque vêm do próprio caráter de quem é o Senhor. E obedecer a tudo isso não era para ser um peso, mas sim um caminho para a vida. Ao viver de acordo com essa ordem de Deus, tanto nos rituais quanto na vida em família, o povo experimentaria a vida do jeito que Deus planejou. E a frase final, eu sou o Senhor, vem como um selo, confirmando tudo com autoridade absoluta. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. O que Levítico nos mostra é um Deus que é, ao mesmo tempo, incrivelmente santo, mas que na sua graça providencia um caminho para que a gente possa ter comunhão com Ele. Este material é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se você gostou dessa análise, se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo e, claro, deixe o seu comentário. A gente quer continuar essa conversa.